Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre tecnologia e inovação. E a matéria de hoje é circuitos elétricos e circuitos eletrônicos também, e eletrônica. Vamos falar tudo um pouco sobre isso tudo. Então a gente precisa entender primeiro o que é um circuito elétrico, o que é eletricidade, como é que funciona essa história da eletricidade, que a gente aperta o interruptor e acende a luz. Como acende a luz? Essa é a questão. Vamos imaginar um rio. Um rio é um exemplo bom para isso. Um rio é capaz de mover um moinho. E o moinho gera eletricidade. Eu já falo sobre como é que isso funciona. O fato é, imagina esse rio. Então no rio tem água. A água parada não dá nada. A água parada não cria nada. Não é capaz de ter vida na água parada. Você pega uma poça d'água, ela não é nada. Ela não cria peixe, o seu peixe não se cria nela, né? O que cria ali é bactérias, fungos, doença, essas coisas todas. Então, vamos imaginar um rio, a água dentro do rio. Essa água dentro do rio, a gente vai chamar ela de voltagem. Então é o volt, nossos volts, dando explicação bem simplista. Então é o volt, né? E eu tenho dois tipos de rio, um rio mais estreito e um rio mais largo. Esse rio mais estreito a gente fala que ele é 110 volts. E o rio mais largo é 220 volts. Então guarda essa informação aí. Então a gente já tem aí os tamanhos do rio que vai fazer essa voltagem ser maior ou menor. Só que eu tenho um negócio que a gente chama de diferença de potencial. Vocês vão estudar isso mais lá pra frente, né, em física. Mas resumindo, eu tenho uma altura do rio aqui e tenho uma outra altura do rio aqui. Essa diferença de altura vai fazer com que tenha uma correnteza. E essa correnteza a gente vai chamar de corrente, né? Corrente de correnteza, né? Que vai fazer com que a água se mova. Então essa velocidade da água é a nossa correnteza, que também pode ser chamada de amperagem. Então, né? A amperagem é a velocidade que corre essa água dentro do rio. Trazendo para o mundo da física, só para ter uma ideia, então a gente tem a movimentação dos elétrons dentro de uma calha, dentro de um movimento ordenado, né? E aí dentro desse movimento ordenado, dentro dessa calha, dentro desse cabo, a gente tem uma correnteza passando, uma amperagem passando, com a voltagem ou 110 ou 220 de acordo, né, com a fase que a gente quiser, mas não se apegue nisso, isso a gente vai aprender em física, no ensino médio, não é agora. Amperagem, corrente, tudo isso é para daqui a pouco. Mas essa corrente elétrica dentro desse fio, ela gera dois polos. Quando a gente lembra de polo, a gente lembra de quê? De polo norte e de polo sul, né? Os dois polos da Terra, o polo norte e o polo sul. E dentro desse polo está a Terra. Por isso que o urso não come pinguim. Porque o urso está no polo e o pinguim está no outro polo. Então a gente pode falar que o urso é o polo negativo e o pinguim é o polo positivo, porque o pinguim é mais engraçado que o urso, eu acho. Tem aquele desenho dos pinguins de Madagascar, eles são mais divertidos do que os ursos. Então o pinguim é o polo positivo e o urso é o polo negativo. E essa diferença de polaridade faz com que o urso não coma pinguim. E faz com que a energia seja ora positiva, ora negativa em cada polo. Então, a gente precisa entender isso. Tem os polos, né? Positivo e negativo. Você tem a calha, que é o fio, a calha do rio, né? Por onde passa o rio seria o nosso fio, né? Então, e o que vai determinar essa energia passando mais limpa, mais pura e mais fluida é a quantidade de barreiras que forem encontradas. Né? Quanto mais pedra, mais devagarzinho esse rio vai caminhando. Né? A gente chama isso em eletrônica de resistência. Então, quanto mais resistência for encontrada, mais a gente dissipa essa energia, mais a gente segura essa energia. E isso é o básico para a gente entender como funciona uma fiação elétrica, por exemplo. Né? Ela é gerada, então na verdade a gente tem lá uma hidrelétrica, que nem essa aqui. A hidrelétrica, a água cai num gerador de energia,
né? Então a água cai e a velocidade que a água cai é muito rápida, gira esse gerador que gera uma eletricidade, que pega os elétrons que estão aí parados e coloca dentro de um fio e transporta esse fio através da rede nacional de energia até uma subestação, e essa subestação trata essa energia que chega de qualquer jeito em dois tipos de energia, ou 110 ou 220, dependendo da cidade. Tem cidades do Brasil que é 110, tem cidades do Brasil que é 220. A cidade que eu moro hoje é 220, mas aí em São Paulo, quando eu morava, era 110. Todavia, o que a gente precisa entender, essa energia que ela é tratada, reorganizada, ela vai para cidades. Então é aqueles fios que a gente tem, né, na rua, aqueles postes de energia, né, na rua. Aí nesses postes existem reatores, né, que distribuem uma energia melhor para a sua residência. Não vou entrar nessa situação, que é um pouco mais complexo do que eu estou falando, mas resumindo é isso. Então a gente gera energia, essa energia vai para uma subestação de tratamento, onde é tratada essa energia para 110 ou 220 e ela vai até a sua casa. Chegando na sua casa, você tem um quadro de energia que distribui dentro de casa essa energia. Distribui para onde? Para as tomadas e para as lâmpadas. Nas tomadas a gente liga geladeira, fogão, e as lâmpadas a gente acende com interruptor. Né? É bem bacana essa questão. A gente vai entender mais para frente, nos outros anos, como é que funciona a questão do movimento que ela faz, né? Aquela história da mão direita, né? que os átomos se mexem da esquerda para a direita. Mas isso não é importante de novo agora. É importante saber que é assim mais ou menos que funciona. É gerada essa energia vem, então a gente vai ter... só que a energia ela só se dá por diferença de polos, né? Então, por exemplo, a tomada, você tem um polo positivo na tomada e um polo negativo, e aí a diferença de polaridade vai fazer com que a sua lâmpada funcione, que o seu celular carregue, essas coisas todas. Só que às vezes a gente precisa de uma organização melhor ainda, uma organização mais efetiva dessa eletricidade. E aí a gente tem o que? Os equipamentos eletrônicos, como a televisão, por exemplo, como o celular, como qualquer equipamento que a gente ligue na tomada, que não seja só 110 ou 220, que ele também atribui-se outros elementos para ele. Então, por exemplo, qual é a função da lâmpada? É só acender ou apagar. Então essa pode ser 110, 220. Então a eletricidade a gente pode dizer que ele é o primeiro passo da eletrônica. Principalmente as lâmpadas mais antigas, porque as lâmpadas de hoje, essas de LED, elas também são eletrônicas. Então quando a gente tem um equipamento eletrônico, a gente tem essa tensão chegando. A tensão é a voltagem, né? O 220, o 110, está chegando nesse equipamento. E esse equipamento vai transformar essa energia lá dentro. Então tem uma fonte. Lembra que existia uma fonte gigantesca que pega a água que cai e gira e transforma toda a cidade em luz? Então a gente também tem uma fonte dentro de cada equipamento eletrônico. Esse equipamento eletrônico vai transformar essa energia, que ela vem alternada, ora menos 110, ora mais 110, ora menos 220, ora mais 220, por essa diferença de potencial. E ela vai transformar em 5 volts, em 4 volts, em 3,2 volts, que são para os equipamentos pequenininhos que existem dentro das placas, né, eletrônicas. Então, uma fonte distribui essa energia dentro da televisão, do celular, do carregador, distribui essa energia de uma forma contínua. Então a gente deixa de ter uma energia alternada, que ora é 110, ora é 220, né, dependendo da região, e ela vai de polo positivo ao polo negativo, dependendo da fase em que ela se encontra, e tudo isso a gente vai estudar mais a fundo em física. Mas essa diferença de potencial, né, quando a gente passa por uma fonte eletrônica, ela transforma a eletricidade num mais contida ainda, mais contida em espaços confinados. E aí eu vou ter as placas. Essas placas vão ter 5 volts, 3 volts, 2 volts e meio volt, né?
E a corrente também é controlada. Então essa amperagem dos equipamentos também é controlado. A velocidade que eles são conduzidos. E se eu tenho amperagem multiplicado por voltagem, eu tenho a potência do equipamento. Então, se vocês quiserem saber, principalmente agora que a gente está voltando a ter uma crise elétrica no Brasil, o quanto consome seu equipamento, é só você multiplicar a amperagem pela voltagem. Tem lá o símbolo de amperagem atrás dos equipamentos e o símbolo de voltagem. Então, voltagem vezes amperes é igual a potência. Potência é o que realmente gasta seu equipamento. E geralmente vem ali atrás escrito por hora. Então, 1 hora ligado, você vai ter essa multiplicação, esse triângulo. Eu acho que era basicamente isso que eu queria falar para vocês. De uma situação eletromagnética, né? De energia elétrica e da energia eletrônica, né? Da transformação da elétrica em eletrônica, que é só um avanço tecnológico, né? A gente pode fazer outros paralelos. A gente pode imaginar, por exemplo, a voz. A voz, eu estou falando, a minha voz está saindo aí numa caixa de som. Essa caixa de som tem um campo mecânico, eletromecânico, que o átomo empurra o som através do outro átomo e através do outro átomo, e que vai chegar até o ouvido aonde vocês estão escutando. Então, só para a gente entender que essas forças da natureza que empurram o átomo, que empurra a informação, que empurra a energia, né? Isso tudo a gente chama de energia elétrica. E quando ela é melhor trabalhada, numa tensão menor ainda, a gente chama de energia eletrônica. A única coisa que eu quero pedir para vocês é que não coloquem a mão na tomada, porque realmente é muito perigoso. Essa energia elétrica que vem com essa amperagem, você é uma diferença de potencial. Você não está na mesma tensão da tomada, por isso que você leva choque. E aí esse choque pode ser muito perigoso. Se cuidem, até a próxima, e qualquer coisa é só falar com a professora aí e que ela entre em contato comigo. Beijo para vocês, tchau!